Então tá, gente, estamos aqui reiniciando os trabalhos na varanda, né, no grupo aberto. Está eu e Guilherme com a presença de sete pessoas interessadas fazendo esse evento híbrido, né? Esperávamos até quando pensamos nele, estarmos em condições melhores, mas vamos com segurança retomando um pouco a questão da presença física na transmissão também, né? Então, o História do Movimento Psicanalítico, para quem não conhece, é uma lógica de transmissão da psicanálise que vem sendo sustentado aqui na varanda já há vários anos. Começou com um grupo aberto que trabalha o ensino diferente, e depois abriu-se também esse espaço aberto que nós intitulamos de História do Movimento Psicanalítico, que estamos iniciando hoje o 6º ano, né? O 6º ano de transmissão ininterrupta. Então, passamos por várias questões, e sempre dessa posição que nós decidimos no início do trabalho, que é estarmos no movimento psicanalítico, né? Então, estamos também na história do movimento psicanalítico. Não falamos dele de fora, falamos deles enquanto uma implicação. Então, isso tem sido a nossa direção aqui. E passamos por a questão de cernirmos o que é a psicanálise das outras terapêuticas, né? E fomos aprofundando para questões... eu tenho que aproveitar que as pessoas não têm esse problema. Fomos aprofundando questões, chegamos na questão do caráter, que foi um ano onde nós discutimos questões bastante estruturais da formação da constituição do sujeito, né? E ano passado, que foi o ano onde aconteceu tudo de inesperado, a questão era discutir uma aproximação e uma disjunção entre a psicanálise e a psiquiatria, que foi levado do jeito que foi possível, né, sem nenhum encontro presencial, a não ser o primeiro, mas o grupo de WhatsApp manteve uma discussão contínua, intercalada por outras questões, mas quem seguiu ali uma certa trilha, nos comunicados do Luiz Henrique, do Guilherme, que estavam na coordenação, e mesmo da intervenção de outros participantes, via que o ano inteiro foi mantida uma discussão em relação à questão da psicanálise e da psiquiatria. E desemboca nesse ano que nós vamos tratar de um assunto que realmente eu considero desses, igual a questão que nós tratamos do caráter, né? Se o caráter era uma questão de final de análise. Nós, então, decidimos, esse ano, discutir a questão da metapsicologia, e achamos fundamental nesse momento, porque a gente retornar à possibilidade quase que epistemológica da psicanálise, porque há a metapsicologia, né? E trabalhar a partir da questão do aparelho psíquico. Então, essa é a proposta do seminário que iniciamos agora, né? E a introdução, essa questão do aparelho psíquico e a metapsicologia, então, inicia agora com uma fala do Guilherme, que é meu colega de coordenação de seminário nesse ano.
Tá bom? Presencialmente e virtualmente, e vamos ao trabalho. Sobre a pulsão no aparelho. Como é possível que uma moção pulsional se torne consciente? A pulsão, ela mesma, não pode se tornar consciente, só o seu representante. No momento de crescimento do impulso, o fato da repressão já ter ocorrido antes permite que haja novo recalcamento, interditando a chegada do impulso ao consciente ou ao comportamento, o que pode gerar sintomas. Entrada alterada num ato falho, num xiste. O xiste seria semelhante a uma sublimação. Ele depende de alguma elaboração, como pisar na embreagem, modular. O recalque pisa no freio, bruscamente. A embreagem modula um impulso que pode seguir modificado ou tomar outro destino. O humor pode ferir, a ironia o faz com frequência e o cinismo sempre fere. A ideia, representante ideativo da pulsão, vai para um lugar que já acolheu material tratado dessa maneira, quando recalcado. Caso essa ideia seja verbal ou textual, ela pode transitar para o pré-consciente, registro do simbólico, onde pode permanecer fora do sistema consciente e ser novamente investida, voltando à consciência, superando as forças da censura. Censura essa, às vezes, chamada de defesas do eu. Então, ela força caminho de volta à consciência. Ela pode também ser enviada do pré-consciente para o inconsciente, por uma contracatexia, né? Um contra-investimento, ou mesmo um desinvestimento, como se secasse a fonte. O eu realizar movimentos tais, não há mais energia disponível para tal representação, podendo haver enfraquecimento da pulsão inicial por falta de representação consciente ou pré-consciente. Se o impulso pulsional é forte a ponto de insistir, no sentido de voltar a produzir representantes ideativos, textuais ou mesmo imagéticos, o eu pode construir novas defesas para impedir esse retorno do recalcado ou do reprimido. Chamamos de recalque esse segundo momento. E a lida egóica, no sentido de dificultar o retorno da tendência, leva a formações substitutivas ou sintomas. O mal-estar e o excesso de restrição. Trabalhado pelo Freud no famoso texto sobre o mal-estar na cultura, né? Uma personalidade que precisa de muitas formações defensivas para evitar tendências pode tornar-se muito dispendiosa do ponto de vista energético. Então, a neurose é mais frequente nas culturas mais repressivas, se a gente levar além essa coisa, levando a sofrimentos diversos. Queria começar com essa fala e ouvir o Joaquim também no segmento aí da exposição. Nós optamos, assim, por um texto que o Guilherme escreveu e que eu achei interessante a gente começar por ele, porque é um texto que fala dessa movimentação energética do aparelho. Esse ponto ali da pulsão, que é aquela que instaura um psique no sujeito, a pulsão ali no limite entre o psíquico e o somático, né? A pulsão fazendo o instinto fracassar, ser impotente para resolver as questões do ser falante. Então, a introdução da pulsão, ela exige que se crie um aparelho psíquico para dar conta disso que já não é mais instintual.
né? Então, nós achamos que esse texto é interessante porque, embora ele fale de coisas que a gente vai ter mais tempo para ir desenvolvendo no seminário, ele já traz essa noção de dinâmica, de economia, de lugares, né, que constitui a movimentação que o Freud pensou que o aparelho psíquico faz. E nós, nesse ano, estamos fazendo uma questão para esse seminário, né? Investigar, averiguar essa hipótese de que o aparelho psíquico na psicanálise é um aparelho metapsicológico. Então, esse encontro de hoje é um encontro onde a gente quer introduzir a questão da metapsicologia dentro do seminário mesmo, né? E eu optei, óbvio, aqui não há nenhum interesse da gente fazer uma questão acadêmica com o conceito de metapsicologia, mas sempre nessa ideia de estarmos falando no movimento psicanalítico, pensar a importância da metapsicologia na sustentação dessa hipótese clínica que considero inconsciente. Então, pensei em 4 pontos que a gente vai passar por ele rapidinho, que seria o primeiro momento que eu estou chamando de que a sustentação do sistema freudiano é a metapsicologia. Não teria como fazer um alicerce para a psicanálise todo sobre o modelo científico, mas também não todo sobre o modelo intuitivo. Era necessário lidar com as questões de sustentação daquele sistema freudiano, e que o Guilherme aqui antes falou já de toda essa movimentação do aparelho, que é o sistema freudiano, né? Mas essa sustentação desse sistema, quem pode fazer é a metapsicologia, e o Freud vai reconhecer isso durante toda a obra. Isso nós não estamos falando depois dos artigos da metapsicologia. Está lá no projeto, está lá nas primeiras cartas a Fries, ele falando que ele estava interessado em construir uma metapsicologia, né? Porque já passava-se ali essa certa complicação, né, do Freud, então, sair da medicina em direção ao que se podia chamar de uma psicologia, como que as ideias dele não é possível a psicologia abarcar, né? Ele sabia que tinha alguma coisa ou além ou aquém da psicologia que era necessário para esse construto que ele faria sobre a psicanálise. Então, de começo, uma questão que poderíamos pensar entre a psicologia e a metapsicologia é que a psicologia trabalha essencialmente com a questão da consciência e a metapsicologia considera os efeitos do inconsciente, né? Esse é o primeiro ponto. Isso a gente pode ver um certo ponto do ensino freudiano muito repetido, dito e fundamental para o avanço desse sistema freudiano, é quando ele vai dizer que o sonho é uma realização de desejo. Esse dito tão fundamental, né, para o construto freudiano, ele não é pautado nada, né, não é uma coisa biológica, não é uma coisa científica, é uma metapsicologia.
O sonho é uma realização de desejo. Então, como é importante ter a metapsicologia para poder chegar num axioma como esse, né? Então, é interessante a gente ver, né, como que esses pontos da metapsicologia foram fundamental, né? E aí a psicanálise, com a sustentação vinda da metapsicologia, ela se preocupou menos em provar uma realidade dedutiva do que elaborar um discurso capaz de dar conta de uma verdade simbólica e subjetiva. Não se tem a presunção de uma verdade toda. Isso a gente tem falado muito aqui nos nossos seminários, como é uma armadilha narcísica que a psicanálise está sujeita o tempo todo, de achar que ela é a melhor terapêutica, que todo mundo tinha que fazer análise, que quem entende mesmo, quer dizer, uma idealização, e que, na verdade, a psicanálise vem dizer que a verdade é semidita, né? Que a verdade é a verdade do sujeito, então é uma verdade discursiva, né? Uma verdade que está dentro do discurso. E a metapsicologia também, ela vem garantir a psicanálise de ser um sistema inacabado e em construção. Então, isso é alguma coisa fundamental que a metapsicologia garante, né? Isso que o Freud vai dizer, a psicanálise tem que ser reinventada, a psicanálise ela é construída a partir da própria experiência clínica que ela sustenta, não é? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer sobre a metapsicologia. A metapsicologia como a fundação necessária para se erguer o construto freudiano. O segundo ponto seria, como nós estamos na história do movimento psicanalítico, ver os efeitos da metapsicologia em dois analistas que nós trabalhamos aqui muito o ensino deles, que é o Ferenczi e o Lacan. Então, com o Ferenczi, o Freud teve uma discussão sobre a metapsicologia extremamente aberta, né? Era um momento onde eles estavam pesquisando a questão da herança arcaica, a questão do que se transmite de uma geração para outra. E é interessante que dos 12 textos que o Freud escreveria sobre a metapsicologia, 5 foram publicados, 6 parece que, pelos testemunhos, Freud não os escreveu, diferente do folclore, que diz que Freud escreveu, de onde proibiu, esconderam, mas ele escreveu o 12º, que ele não publicou, mas ele enviou para o Ferenczi. E esse texto da metapsicologia, o 12, se chamava Predisposições Hereditárias na Etiologia das Neuroses. Então, Freud levar a metapsicologia para esse ponto, né? Onde se discute uma transmissão, uma herança que se dá hereditariamente, não pela questão da experiência do sujeito, mas que o sujeito já traz enquanto algo necessário à lógica de sua constituição. Não é? Isso que a gente fala assim, o filho já existe no desejo do outro, ele já está inserido na linguagem. O Freud, na discussão com Ferenczi, ele vai além disso.
Ele quer saber das gerações, ele quer saber das eras, ele quer saber dos traumas do planeta, e por aí vai. Obviamente, o Freud, de alguma forma, dá uma parada nesse ponto, diferentes avança, né, com a questão da filogenética, usufrui muito do ensino do Lamarck, e vai, então, propor a bioanálise, que Freud elogia muito no obituário Diferentes, achando que seria o caminho que a psicanálise faria no futuro, uma bioanálise. E o grande texto dessa discussão do Freud com Ferenczi em relação à metapsicologia é o Thalassa, que se o Totem Tabu é o mito freudiano, Thalassa é o mito ferenciano, né? Então, isso vai ser muito importante, porque o Ferenczi também vai deslocar a questão, ele vai pensar assim, o analista também tem sua metapsicologia. Quer dizer, o analista também ele não está sustentado numa base sólida, nem da mestria, nem da ciência, nem da religião. O analista também está sobre essa sustentação metapsicológica, da metapsicologia, que vai fazer com que ele se posicione eticamente frente à técnica. A técnica não dá conta de tudo, como a ciência não dá conta de tudo na experiência psicanalítica, né? Já do ponto de vista do Lacan, o Lacan já vai pegar, por exemplo, o estrago da metapsicologia no movimento freudiano, que os psicanalistas mais ortodoxos achavam que aquilo complicava mais do que elucidava, né? Que não precisava daquilo, que poderia levar essa metapsicologia mais para o lado mesmo da ciência, da razão, e aí vão construir essa psicologia do ego, né? Essa vertente americana, onde tenta abolir a metapsicologia e criar essa psicologia do ego, essa coisa racional e tudo mais. Nesse momento, entra Lacan, nesse cenário, e vai contar com a metapsicologia de novo para poder fazer o seu retorno a Freud. Só que aí já não mais nessa metapsicologia do Ferenczi com o Freud, e o Lacan sem ter com Freud uma relação como a do Ferenczi, né, assim, pessoal, diária, de geração, né? Lacan ele faz um retorno ao ensino de Freud, né? E ele vai pegar essa coisa que lá deu a bioanálise e vai trazer para essa questão da linguística moderna, depois da lógica formal, e depois chegar até mesmo à topologia, para poder falar dessa metapsicologia. Mas ele já afirmava, né, fala dele, que ele achava que a metapsicologia constituía a única defesa epistemológica em condições de erguer uma barreira contra as derivas psicologizantes ou organicistas, que já em sua época constituía o principal perigo para essa nova ciência, que era a psicanálise. Eu quero fechar esses dois pontos dentro da história do movimento que eu escolhi para ver a construção em relação à sexualidade que esses dois analistas dentro do movimento, influenciados pela metapsicologia, chegaram.
O Ferenczi vai dizer que onde há catástrofe e trauma, o desejo há de vir. O Lacan vai dizer que onde há perda de gozo, o desejo há de vir. Essas duas posições também remetem a duas posições desses dois analistas em relação à relação sexual. O Ferenczi vai dizer que a relação sexual é uma reprodução mecânica do trauma e revivência prazerosa de sua superação. O ato sexual encena, todas as vezes, a mesma história. Uma crise se instala e, com ela, uma enorme angústia. Entretanto, esta situação difícil é resolvida e tudo acaba por terminar bem. Então, Ferenczi vai pensar a relação sexual como sendo essa revivência da superação do trauma. E Lacan, como nós sabemos, vai ter uma posição que é essa, né? A relação sexual não existe. O Ferenczi não vai dizer que ela existe, vai dizer que ela é uma encenação, a repetição de uma encenação. O terceiro ponto, que é uma coisa fundamental, que a metapsicologia desemboca também numa clínica metapsicológica. Então, numa carta de Freud a Fries, de 10 de março de 1898, ele vai dizer o seguinte: a propósito, pergunto-lhe seriamente se acredita que posso utilizar o nome metapsicologia para minha psicologia, que penetra aquém da consciência. Então, em 1898, nós corremos o risco de hoje sermos metapsicologistas e não psicanalistas. Porque o Freud pergunta ao Fries se ele acha que ele pode dar esse nome àquilo que ele está descobrindo, né? E aí vai se introduzir uma outra coisa que é fundamental nessa fundação do construto freudiano, né? Se a metapsicologia é uma tendência que Lacan vai chamar até epistemológica da psicanálise se posicionar frente à ciência, a metapsicologia também vai trazer algo que Freud chamou de feiticeira. Ele pega lá do Goethe, né? Quando vai dizer que quando a coisa aperta, pergunta-se a feiticeira. E isso vai fazer também com que a metapsicologia tenha esse lado aberto, inacabado, a se construir, que também, junto com essa possibilidade da ciência aí, constitui a metapsicologia, né? Isso, clinicamente, essa coisa aberta, essa coisa a se construir, Guilherme depois vai falar um pouco mais disso, é o que faz hoje a gente sustentar que a clínica psicanalítica metapsicológica é que pode dizer que cada caso é um caso. Que a psicanálise não é só uma técnica que serve para qualquer coisa ou qualquer um. Que a psicanálise é sempre uma psicanálise, né? E, para terminar, o quarto ponto sobre a metapsicologia que eu acho interessante dar de início, assim, a psicanálise está sempre perguntando qual que é o próximo passo, já que ela é um sistema aberto, inacabado, com possibilidades de construção, não é? Já sabemos que a metapsicologia não pode ser só ciência, porque se fosse só ciência, não criaria uma metapsicologia.
criaria talvez uma super psicologia. Mas como tem a feiticeira na história, e a feiticeira é aquela que realiza o prodígio de fazer alguma coisa do nada, né? E que a gente vai encontrar no construto da psicanálise vários momentos disso, né? O que o Freud vai dizer sobre construções em análise é uma construção em cima do nada, não tem nenhum compromisso com a coisa factual, né? Mas pode produzir um efeito de verdade. E o Lacan, com o objeto A, que alguns gostam de chamar, que é esse objeto nadificado, esse objeto nada, né? Então, nós temos a metapsicologia na sua força, porque traz essas duas questões. A questão da ciência, mas também, se a coisa apertar, a feiticeira. Para a feiticeira não saber fazer e o analista ter que fazer o truque da feiticeira ele mesmo. Porque o exemplo que o Freud vai pegar lá do Goethe é um exemplo onde a resposta é isso. Dessa vez, nem a feiticeira pode fazer alguma coisa. E tem a famosa frase do Freud, né, que ele define a necessidade da metapsicologia, que ele vai dizer, sem especular, eu quase diria fantasiar, metapsicologicamente, não se dá um passo adiante. Então, isso que nós estamos chamando de próximo passo é um desafio grande, porque a psicanálise ela pode e corre muito o risco de virar, então, um saber acadêmico, até talvez só científico, que você pudesse aprender como é que se faz a psicanálise. Mas tem isso, que Lacan chegou a chamar mesmo, tem o truque. Que esse truque faz com que a transmissão da psicanálise não possa ser essa transmissão acadêmica que vai querer que as pessoas tenham um domínio consciente dos conceitos. A transmissão da psicanálise necessita que se atualize, não é? Esse ponto ético na clínica, que daquele que está chegando para fazer uma análise, o analista nada sabe. Porque não importa saber quem é aquele sujeito, isso vai acontecer no decorrer da análise, com as identificações e tudo mais. Mas é preciso saber que ali está um sujeito dividido, não é? E que vai fazer a sua análise. Falam muito do sigilo, que pensa assim, muito nessa vertente do não pode contar para ninguém o que acontece numa análise. Eu penso que o sigilo, na verdade, é o seguinte: como cada experiência é uma experiência, cada experiência só interessa quem está fazendo, não interessa mais ninguém. Então, não é uma questão de ficar no sigilo, é uma questão de que aquela análise ela só interessa as pessoas que estão envolvidas naquela análise, né? Então, é para a metapsicologia que a gente sempre volta quando pensamos que a psicanálise precisa dar um outro passo, um passo a mais, né? Então, isso é o que a gente pensou em trazer a metapsicologia para a discussão do seminário desse ano. E agora,
nós pensamos que Guilherme poderia encerrar para a gente abrir a discussão com um outro escrito que ele fez também, já há um tempo, que a gente achou muito interessante trazer hoje. Então, a gente está aqui hoje pensando sobre esse próximo passo, né, uma vez que a psicanálise utiliza certas hipóteses até que apareçam outras a serem construídas diante de novas síndromes que aparecem na clínica, diante de novas situações que não haviam sido levadas em conta, ou mesmo que não haviam aparecido ainda, né? Mas eu acho que talvez o passo mais importante da psicanálise tenha sido quando a paciente de Freud diz para ele assim: por favor, doutor Freud, escute o que eu tenho para te dizer, não me interrompa. E Freud escuta, e, nesse sentido, a psicanálise se afasta do hipnotismo, né, e mergulha na livre associação de ideias, na cura pela fala, na interpretação dos sonhos, na psicologia da vida cotidiana, e ali nos xistes, nos atos falhos, esse cientista neurólogo demonstra a influência de ideias inconscientes nas tomadas de decisão, nos atos falhos e outras formações sintomáticas de um sujeito dividido em vários discursos e tendências, muitas vezes contraditórias. Afinal de contas, quem escolhe, quem diz eu penso, quero isso e faz aquilo, eu arrisco uma resposta que seria um corpo psíquico composto de muito material inconsciente, um registro pré-consciente que pode vir a tornar-se consciente e novamente abandonado, a mudança do foco da atenção, a repressão ou o desinvestimento. Uma ideia pode sair da consciência de várias formas. E lembrar-se de algo também depende de estar bem dormido ou não, de estar cansado, de em qual situação nos encontramos, né? Essa dinâmica entre esses lugares, o topos, ela é central na metapsicologia. A questão econômica, que é essa relativa aos investimentos de libido, de interesse, de energia psíquica, ela determina os aspectos dinâmicos e o caminho das escolhas e das abstinências, quando o aspecto da inibição fala mais alto. O Bezetsu, que fora traduzido por catexia, pode significar investimento, mas essa palavra alemã também tem o sentido de ocupação, o que nos daria uma visão mais tópica da catexia do Bezetsu, né? Como que uma ideia vem a ocupar um lugar consciente ou outro lugar no aparelho psíquico. Um sintoma, uma vez estabelecido contra a defesa, um sintoma, uma vez estabelecido como defesa contra certas tendências, né, uma solução de compromisso, traz consigo a marca de tendências reprimidas, que agora são reconhecidas como estranhas pelo eu, que quer ou precisa ignorar impulsos disso. Para a autopreservação, é necessário abdicar de certas tendências eróticas para evitar perigos na realidade externa e da realidade superegóica. A inibição é uma das funções organizadoras mais importantes do aparelho psíquico. Ela permite que a atenção flua aparentemente sem esforço pelo único caminho deixado desimpedido, não inibido. Prestar atenção é inibir o resto. Alguém que precisar se defender de muitas tendências não autorizadas, mas que continuam a exercer pressão no sentido de realizarem a satisfação, de descarregar, né? Essa pessoa pode se tornar muito sintomática. E tal situação pode exigir gasto de muita energia, mesmo a exaustão.
caminho observado quando, após longo período tenso, ansioso, contido, mas agitado, deprime. Depois de muito, não tem energia para sustentar o esforço. O sintoma é a formação de compromisso entre a satisfação e a censura. Existem recalques mais exitosos e outros menos, sendo esses últimos que levam a sintomas mais desadaptativos. E também existem pessoas com sintomas altamente adaptativos. Aí eu vou encerrar aqui para a gente abrir para o debate, mas só dando abrindo para isso, né, de que foi falado aqui de sintoma, de inibição, esse é outro texto metapsicológico também, onde mas aí vou abrir para o debate para ficar para os próximos encontros, detalhar um pouco mais esse caminho. Gente, estão aprendendo pela primeira vez, o debate está aberto aqui para nós presentes e para vocês aí também. Querendo falar, é só abrir o microfone e trazer a questão para a gente pôr na roda aqui. Boa noite, Joaquim, Guilherme. Boa noite, Quelote. Não é Quelote, não, quem está falando aqui é Luiz Henrique. Ah, Ike, estou vendo Quelote movimentando ali. Pois é, eu estou acompanhando, gostei muito aí da introdução, da proposta, da continuidade do seminário, a provocação, né? Eu aqui, nesses tempos estranhos, né? Onde é que a gente fica conversando através de aparelhos, acompanhando essa discussão, e exatamente o que me veio todo nessa introdução que vocês fizeram foi a questão da estranheza mesmo, do estranho na clínica, né? Me remete a uma questão clínica de lidar com o estranho, né? E você ressalta aí um dito freudiano fundamental que já traz logo essa questão da estranheza, do sonho enquanto uma realização de desejo, né? Isso, assim, quem sonha, né, e discorda, muita gente discorda disso, né? Como eu vou desejar, né, às vezes a morte, ou então alguma coisa muito estranha que acontece no sonho, porque o sonho já traz essa coisa estampada do estranho, né? E isso, mesmo numa clínica onde não se, vamos dizer assim, não se fala, não se traz um sonho, mas tem a questão do estranho já colocado o tempo todo, né? No próprio sintoma, né, que se faz enigma também com relação assim, por que que eu estou sofrendo, ou por que que eu sofro, ou por que que eu faço coisas que eu não gostaria, não precisaria fazer, né? Que eu não gostaria de fazer, né? Tipo assim, aí a pergunta sobre isso, assim, que desejo é esse, né? Esse desejo sempre tem alguma coisa de estranho nele. E o mais que me instiga também, porque tem nisso também uma coisa da verdade, né? A verdade enquanto alguma coisa singular, né? Que ao mesmo tempo que parece que aí vem isso que é mais estranho para mim, que parece que às vezes não faz laço, porque assim um sonho é difícil você fazer laço com ele, é uma coisa meio quase psicótica, né? Mas ao mesmo tempo, quando isso se leva para uma análise, né, ou para alguém que vai decifrar um sonho, mesmo essas tantas práticas terapêuticas, né, até as práticas místicas mesmo, vem essa coisa de tentar, né, uma tentativa de fazer laço com isso, né? E a psicanálise é isso, que acabou que, assim, com toda a estranheza dela, que ainda nos causa, né, depois de tanto tempo, mas ela faz laço, né, a ponto das pessoas mesmo lidando com essa coisa tão estranha, às vezes com muita crítica, né, tentativa de realmente o eu é muito forte, no sentido de que assim, deixar uma coisa mais consciente, a tentativa é ficar bem consciente na vida, mais organizado, né, saber fazer suas escolhas,
as escolhas mais favoráveis ao seu, né, mais satisfatórias. Mas tem isso que sempre aparece, que com essa coisa estranho que está aí no desejo, destacando isso que de alguma forma permite aí uma clínica disso do singular. E recorre ao que Joaquim citou, a história da feiticeira, da bruxa. É um termo meio assim que eu mais estranho ainda, porque aí você pode levar para a coisa mais mística, né? E, enfim, são provocações que me veio logo de início, né? Porque tem isso, de que tem os fatos objetivos da vida, os fatos ditos científicos, né? Que pode ser comprovado, né? E tem esses fatos psíquicos na vida, né? Onde é que mora esse estranho, né? E aí, isso que, de alguma forma, também parece que é o ponto que faz de alicerce na construção dessa metapsicologia que Freud se propõe, né? A partir disso, do que é estranho mesmo, aí ele começa essa frase que você também sabe, que ele fala lá, com uma coisa meio que tem a ver com a fantasia, com a especulação, né? Mas que é necessário para avançar nessa metapsicologia que a gente está aí lidando com ela há tanto tempo, que é a psicanálise, né? Então, esse ponto que me instigou aqui de início, né? Estou gostando dessa proposta desse ano, e agradeço aí a introdução que vocês fizeram aí, né? Mas esse ponto aí que me incomoda, e eu acho que incomoda todos, né? Lidar com o estranho do desejo. O Freud vai escrever um texto sobre isso e vai concluir que o estranho é familiar, né? Uhum. É uma lógica. Você familiariza o estranho para poder lidar com ele, né? Mas tem alguma coisa que escapa a esse familiar e é que faz persistir na lida com esse estranho essa repetição da lógica do estranho familiar, né? Talvez o estranho que não é familiar seria o estranho na psicose, né? Ele não tem essa embreagem aí, como falou o Guilherme, né? Para poder familiarizar. Mas eu penso assim, dentro do movimento psicanalítico, tem uma estranheza do Freud é muito perceptível, que é assim, ele vai custar entender a transferência, né? Ele vai, quando ele vai dizer, tem esse negócio de transferência mesmo, pouco por aí e tal. E ele vai assim chegando ao ponto que a transferência vai virar o centro, né? O que possibilita a clínica psicanalítica. Então, acho que esse é um ponto de estranheza do Freud no construto dele, essa demora em admitir a transferência, com toda não é, essa exuberância que a transferência analítica traz. Esse é um ponto que talvez também a gente poderia ter uma certa audácia em dizer que a própria clínica sempre estranhou para o Freud, né? O Freud assim, tinha uma estranheza com a clínica. Ele inventa o divã porque sente-se incomodado com o paciente olhando para ele o tempo todo, né? Ele, no final do ensino dele, ele fala assim, eu estou mais interessado hoje em tentar entender os fenômenos psíquicos do que tratá-los. Então, o Freud ele mantém uma certa estranheza também com a clínica.
Então, são esses dois pontos. Agora, teoricamente, eu acho que a construção dele é muito interessante. Eu sempre lembro assim, de alguns sustos que eu tive ao me ver no espelho sem saber que era eu. E, assim, por milésimos de segundo, tenho uma sensação de que aquele é um estranho. Até que eu vou anunciar, ó, sou eu mesmo. Dos presentes, virtualmente e aqui. Que eles têm? Vamos tentar? Eu achei interessante que, independentemente do presencial ou do virtual, eu jamais teria pensado no estranho depois dessa fala. Então, me surpreendeu assim, o comentário do colega, como que o que a gente percebe na análise ou aqui na transmissão é tão individual, né? E, assim, me bateu mais, não é que me bateu mais, mas talvez porque são coisas que estão acontecendo com relação ao movimento psicanalítico. É muito interessante mesmo, né? Parece que quando a psicanálise entrou na academia, teve um movimento muito forte contra, do analista raiz, digamos, né? Não podemos e tal. Porém, ao mesmo tempo, acredito que é positivo a psicanálise estar na academia e dentro da academia poder ter esse questionamento de ser algo em construção, de ser algo aberto, de não ser algo acabado. Mas também de estar nesse espaço da academia, que é um espaço importante dentro da sociedade, né? E hoje a gente vê um pouco, sim, essa radicalidade do psicanalista, que ela sempre existiu e continua existindo. Acho que vai mudando o tema, o foco, né? Então, hoje já não é mais academia, mas então são questionar a transferência do sujeito, por exemplo. Então, nas redes sociais, muita gente em grupos de Face, de WhatsApp, as pessoas perguntam: estou procurando psicanalista. Ou, como a gente já discutiu no grupo, um psicanalista negro. Por que o psicanalista de cara tem que deslegitimar essa procura desse sujeito que está sendo dessa forma, como poderia ter sido com a tia da amiga, ou porque ele quer uma pessoa mais velha, ou porque quer uma mulher? Por que não querer uma pessoa negra? Não quer dizer que no querer uma pessoa negra, se de fato encontrar um analista negro, vai ocorrer a transferência. Como também poderia não ocorrer com uma analista mais velha, enfim. Então, acho interessante assim, essa tendência nossa de nos fechar numa teoria, numa posição, que seria psicanalítica, né, e ao mesmo tempo está indo contra a própria metapsicologia, né? Então, não é uma má-fé, é uma dificuldade. Não é uma... Eu tenho que confessar que às vezes eu já cheguei a pensar que fosse uma má-fé. Mas hoje eu acho que não é uma má-fé, é uma dificuldade, né? Há uma dificuldade na transmissão da psicanálise. E os analistas não estão imunes a ela. Porque dava uma fé. Depois de um congresso onde o pau quebrou lá, o Freud vai dizer que também algo que surpreendeu a ele foi isso.
os analistas eram cheios de sintomas. Então, juntar os analistas, ele precisava ter esse ideal de que ali existiam pessoas que atingiram o genital, né, o adulto, a sexualidade, o adulto, o genital, e que daí conflito nenhum, não tinha nada disso. Lá dentro era um engalfinhando o outro pelo poder. E isso sempre atualiza no movimento, porque os analistas continuam tendo sintomas. Ninguém ficou. Com certeza. Não é? Talvez os sintomas se desloquem, porque também as análises vão avançando. Seria difícil falar que de geração para geração, mas tem isso, né? Como se o analisando, ao poder fazer essa passagem de analista de si mesmo, ele está dando um passo, que essa metapsicologia proporciona, e sim, a psicanálise, junto com a psicanálise dele, dá um passo. Porque Lacan tentou dar esse nome de passe. Que se transmite de um saber inédito o efeito da sua análise. Mas, foi uma tentativa, com sérias complicações. Mas eu penso sim, e que a resistência, a dificuldade é presente demais, né? Freud vai mandar os analistas fazer análise de 5 em 5 anos. Não, com certeza. Eu acho que no nosso tempo, talvez, são questões que estão batendo na porta da escuta dos analistas, que às vezes tem que parar para ver o que é isso, o que as pessoas estão dizendo, o que temos que nos questionar, né? Eu estive num congresso de psicanálise em Buenos Aires, acho que foi 2013. E foi um momento muito feliz, assim, porque eu não estudei espanhol na escola, e aí eu tive no Chile um pouco tempo antes, e não entendi bulhufas, assim, me senti totalmente fora do laço, assim, nem um turista eu estava ali, eu estava interno da hospedagem. E aí eu fiz umas 15 aulas de espanhol e fui para esse congresso em Buenos Aires, que eu acho que tem um espanhol mais próximo, mais fácil de entender do que o chileno. E num encontro, assim, devia ter esse tanto de pessoas aqui, devia ter umas 10 pessoas presentes, mais um coordenador, era um encontro sobre transmissão. Tinha uma pessoa falando com esse coordenador eu não lembro qual instituição que foi também em congresso, mas não foi barato. E a pessoa estava falando que nós estamos aqui, que nós somos privilegiados, e porque é muito caro, e aí vem um ali que fala como é que tem que ser, então ela estava... Aí o camarada escutou assim e perguntou para ela, bom, você está colocando então a questão da mestria, né, de alguém com uma experiência que chega e fala, então eu vou colocar uma pergunta para vocês. Alguém aqui saberia me falar quem que propôs as análises didáticas? Aí silêncio lá. Bom, então já que ninguém colocou, eu vou colocar. Foi Jung, numa carta que ele endereçou a Ferenczi e a Freud, e Ferenczi, aí fala como suele, como ele costumava demorar a responder, ele responde a Jung depois de um certo tempo, e você, Jung, vai fazer a sua com quem? Não, eu não. Era isso. Mas eu me senti mais integrado, como que a coisa da linguagem, né, dominar assim, falar algo, entender algo, um pouco mais ou um pouco menos, te deixa mais fora do discurso, né, te deixa mais aquém de um laço possível, por conta aí da língua, né, além da linguagem, da língua. Mas te deixa também
perto, amo proximidade com a Lang, né? Você não entende nada que estão te falando. Você não sabe falar nada daquilo. Então, você está fora desse laço, né? Não é uma língua que serve para te comunicar, porque você não sabe nada. E você vai andando no meio do povo, aquele murmurinho, você tem mais facilidade de perceber uma certa sonoridade na forma que aquela língua tem de ser falada pelas pessoas, né? Se você tivesse preso no sentido, você talvez não percebesse essa sonoridade. Isso é interessante. Porque hoje... Oi? Não, pode continuar. Não, eu ia dizer só isso, que hoje, no momento onde fala tanto da importância de Lalang na clínica, não é? Fica sempre essa dificuldade do reino do sentido. Sim. Eu fiquei, antes de mais nada, boa noite para todos aí. Eu fiquei pensando um pouco nessa história aí de ressaltar essa questão assim, da busca por uma análise, né? Assim, e o quanto que isso necessariamente passa por você agrupar todos os psicanalistas no mesmo grupo. Assim. Eu quero fazer uma psicanálise, quer dizer assim. E eu acho que em psicanálise não se trata disso. Você tem que escolher o seu analista, né? Assim, que é essa questão transferencial. E aí eu fiquei lembrando de alguns casos que eu atendi, eu me lembrei de uma paciente psicótica, e ela tinha um delírio bastante interessante. Assim. Ela achava que o dia começava quando ela abria a porta da casa dela. Então, assim, esse ato de abrir a porta da casa dela fazia o sol levantar, os carros se movimentarem na rua, papapá. E a questão transferencial dela comigo, assim, é que ela achava que ela tinha o poder de me proteger da morte, né? Ela tinha uma questão meio paranoica, assim, de perseguição pela polícia, por uma série de coisas. Então, assim, eu não era psicanalista nem nada, eu era alguém que ela iria proteger, né? E foi assim que se estabeleceu essa transferência. Assim como vários outros pacientes que não me procuraram porque eu sou psicanalista, porque eu sou psicólogo, ou porque fulano de tal indicou, enfim. Eu fiquei pensando um pouco nessa coisa, como nos agrupar numa categoria quando a realização de uma análise passa por uma questão única, né, de caso a caso, e que tem a ver com essa questão transferencial. Com relação à metapsicologia, eu fico muito com essa questão assim de, se por um lado ela descreve a pulsão que tem esse funcionamento a partir de um mecanismo de satisfação e de descarga, descreve também o desejo, cujo mecanismo é diferente, não é uma satisfação, o desejo é uma realização. E uma realização que, desde a interpretação dos sonhos, Freud diz assim, que precisa, de uma certa maneira, de ser interrompida em algum momento, assim, porque a realização do desejo é o fim, né? É catastrófico, é o fim do desejo, é o fim da vida, né? E essa interrupção, o mais interessante, eu acho que isso foi o Lacan que chamou muita atenção para isso, assim, ela não quer dizer que essa interrupção é uma interrupção do desejo, porque o desejo é indestrutível. Essa interrupção é a interrupção do sujeito. É o sujeito que só aparece intermitentemente, né? Então, acho que essa é uma coisa bastante interessante de se pensar nesses termos aí da metapsicologia, né? Que é essa descrição do aparelho psíquico. Era isso. Legal.
Até porque pode tornar-se essa segunda regra fundamental da psicanálise, fazer análise, uma questão curricular também. Sim. Quer dizer, o que tem de verdade nisso é que, para fazer uma análise, tem que ter uma questão que não seja essa, né? Que não seja didática, né? Um pré-requisito, né? Não dá para supor que os analistas aprenderam a mesma técnica, né? E que isso os iguala. Não, os analistas se analisaram. Basicamente é isso. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não também é bom. Gostei muito desse ou não. Há um sofrimento, né? Analisar porque há um sofrimento, há um mal-estar. E quando fala do tripé, né, de que tem que fazer a análise, tem que ir no seminário teórico, em geral opta por uma escola, né? Tem gente que transita mais, mas... Então, acho que cada escola vai ter o seu sofrimento mais típico por certas viseiras mesmo. E na supervisão, a coisa também pode ter vários coloridos, né? Onde a coisa é construída mais em conjunto, ou um supervisor mais analista lacaniano, assim, né? Um pouco mais distante, mais enigmático, menos experiência no campo para poder falar. Falam que a supervisão é mais que a análise. Mas, ao dizer que é mais que a análise, coloca a análise ali. Então, o supervisor, ele tem que estar avisado disso. Que não se trata ali de uma relação de professor e aluno. É porque a gente sabe que na supervisão a gente se coloca em questão com tudo, né? Sobre as coisas a gente soube em questão com tudo. E aí, se também não tiver esse ponto do aquém da supervisão, que é a análise, né? É mais que a análise, essas questões não são escutadas, né? Sim. Principalmente por aquele que fala. E, na verdade, a questão é de não reconhecer, talvez, mas de saber que não estão ali duas pessoas falando de um terceiro que não está ali. Né? São duas pessoas discutindo alguma coisa que está ali, na supervisão. Está lá, como se... E isso, às vezes, se reproduz muito nas análises, quando eu acho assim, que às vezes tem analista e analisando, parece que eles estão conversando sobre um terceiro, assim, que não está ali entre eles, né? Esse analisando, falando com o analista e vice-versa, como se eles estivessem falando de um terceiro, de um que está ali se tratando com eles, mas que não é eles também. Então, essa história de que a análise também acontece ali mesmo, na transferência, entre os dois, ela é fundamental, porque se cai nessa coisa de que numa análise o analista é superior ao analisando, acaba com a lógica.
E tem ali na supervisão o sintoma do analista, né? Ele traz a sua angústia diante de tal caso, por que não anda, né? Então, é um sintoma de inibição, ou esse analista às vezes fala demais, sei lá. E já é o contrário, né, da inibição. Não conseguir inibir. Só para botar os termos aqui, a gente lembra deles sempre. No próximo encontro. Na nossa última leitura do Fênix, surgiu uma questão que se parece muito com o seguinte, assim, que, na verdade, também quem supervisiona o analista é o analisando. Já que a gente está colocando nesses termos assim, de uma meta-análise, vamos dizer assim, né? A supervisão como meta-análise. Assim. Então, acho que quem supervisiona também é quem está sendo analisado. Quer acrescentar aqui que você ouvido, Rodrigo? Tem essa questão do lugar, né, assim, na frente. Você está falando do lugar da analista, e tem esse momento. Então, acho interessante pensar essa questão da metapsicologia, né? Igual aquilo que o Joaquim falou, tem algo que diferencia a psicanálise da psicologia e de outras teorias. Então, assim, o tempo todo que a gente conversa é recheado de conceitos. Então, eu penso que o que a metapsicologia inaugura é essa rede conceitual que é o que fundamenta a psicanálise. Não é? Então, assim, quando você fala, eu sou psicanalista, eu vou conversar sobre psicanálise, é a partir de uma rede conceitual, inaugurada por Freud, e depois desdobradas pelos neopsicanalistas. Então, acho que isso é fundamental do ponto de vista epistemológico, e para dar um estatuto, que era essa busca do Freud de uma certa cientificidade, né? Mas em vez de pensar se psicanálise é uma ciência, a psicanálise eu acho que ela funda uma maneira própria de pensar a partir de uma epistemologia própria, que é a rede conceitual. Então, assim, para que a gente se identifique enquanto analista, é porque a gente trafega num mar de conceitos que é típico da psicanálise. Então, assim, o Freud, eu estou terminando de ler o Ernest Jones, o primeiro, inclusive, assim, eu tinha o 2 e o 3 depois que eu fui ter o primeiro, né? Depois de ter ido lá e voltei. Então, tem esse momento ali de 1800, né, o século XIX, aquela cientificidade positivista, né? É o Freud no meio do Meiner, Erbach, aquela turma toda com o conceito em neurologia, em anatomia, e o Freud vendo que tem algo a mais, e ali ele precisando criar uma rede conceitual própria. Eu penso que, dentre muitas coisas que é o mérito de Freud, tem essa questão, que para além de enxergar o objeto, é nomear esse objeto e teorizar em cima desse objeto. Porque senão fica aquilo que foi citado, né, do Garcia Rosa, né, senão fica uma coisa muito afetiva, puramente, e aí todo mundo pode, então, assim, pelo viés da afetividade, bater um papo, como diz o Freud, nada acontece a não ser que conversam entre si. Então, qualquer terapêutica seria uma terapêutica, né? Acho que o que difere, então, é essa rede conceitual própria, eu diria, essa episteme psicanalítica. Então, num dado momento, é aquela coisa, psicanálise é ciência. Hoje em dia, eu digo assim, psicanálise é a psicanálise. E foi a universidade que chamou a psicanálise, né, para falar assim, qual é o seu saber? Nos fale, né?
E aí que começou essa entrada da psicanálise na universidade. Então, é a partir dessa rede conceitual própria. Acho muito interessante essa questão da metapsicologia, porque eu acho que é a partir dela que a gente se identifica enquanto analista. Ou seja, toda praxis psicanalítica ela é fundada numa teoria psicanalítica. Toda intervenção psicanalítica é a partir de uma teoria psicanalítica. E é sempre uma prática. A teoria psicanalítica é uma teoria prática. Sim. Não é quando a gente interpreta, quando a gente... Ou seja, toda a conversa é em torno de conceitos. Né? Eu acho que também a metapsicologia faz a psicanálise disso que a gente está falando aí, de um próximo passo em relação à herança que Freud recebe, que é uma herança lá do século XIX que bebe nessa fonte do romantismo, né? O romantismo é que inventou essa coisa de sujeito individual, assim, que começou com essa onda do sujeito individual, e tinha uma coisa muito interessante no romantismo, que é de valorizar essa questão, por exemplo, assim, a hipnose, né, umas práticas que ficavam aí nesse meio termo entre o mágico e o científico, alguma coisa tipo pré-científica, né? Os autômatos, né, aqueles robôs autômatos, era uma questão muito desse período, assim, né? Ou seja, o que é um autômato? É uma certa imitação, né, de uma pessoa, mas que ela produz, antes de produzir esse conceito, ela produz o estranhamento. Né? Então, para os românticos, o estranhamento vem antes do conceito. E é um pouco esse o percurso, eu acho, da metapsicologia, assim, é partir de um estranhamento, né, assim, e o Ike estava falando aí, esse tempo estranho que a gente está conversando através de aparelhos. Nós sempre conversamos através de aparelhos. A gente usa o aparelho psíquico para isso, né, na verdade. Né? Então, esse estranhamento vem antes da possibilidade de você fazer ciência, de você fazer conceito, de você fazer, né? E o acolhimento em psicanálise tem muito a ver com isso, assim, desse acolhimento, desse estranhamento, assim, o que nesse estranhamento é possível tornar familiar para refazer, né, sempre esse estranhamento de uma outra forma, de uma outra maneira, assim, não de eliminá-lo. Né? Perguntaram para o Lacan se ele era um estruturalista. Ele falou, eu não. Não. Uhum. Eu fiz uso do estruturalismo. Sim. Até um ponto onde o estruturalismo podia ir. Sim. A psicanálise foi mais, então não dava para a psicanálise virar uma ciência estruturalista. Sim. Então, essa relação da psicanálise com a ciência, ela é mesmo metapsicológica. Sim. Ela parte disso, né? Assim, e à medida que você também vai assambarcando ou introjetando os conceitos, assim, você cria um novo campo do estranho, do que é desconhecido, assim, como se alargasse um pouco esse limite, mas esbarrasse sempre nesse estranhamento. Assim. Porque cada análise tem que trazer uma contribuição própria, assim, né, para o percurso daquele analista e para a psicanálise, né, pensando nesses termos, né, assim, da ciência psicanalítica. É caso a caso que a psicanálise anda, inclusive nesse sentido, né, da teoria. Desde o início foi contestado, a psicanálise foi contestada com relação a seus critérios de cientificidade, né? Sim. E tem o Gaston Bachelard, uma figura assim, parece um druida, ele deu aula
Sorbonne, ele já inverte, ele fala que era necessário fazer uma psicanálise da história da ciência, uma vez que quando se faz ciência, não se faz sem interesse de determinado grupo, daquele laboratório que estava sendo financiado por, sei lá, que imperador, ou que universidade, quais interesses. Então, ele já inverte o negócio. Sim. Acho isso uma figura bem interessante, o Gaston Bachelard. Sim. É o que a psicanálise faz com vários textos, em dado momento do Freud, né? Por exemplo, a interpretação da história, Moisés psicanalizando a história, a questão da antropologia, né? O Totem Tabu, aqueles textos todos ali psicanálise e antropologia, psicanálise e história, psicanálise e sociologia, psicanálise e a ciência jurídica. Quando chamaram Freud para dizer assim, não, mas como é que a gente, pela psicanálise, vai ter a certeza de que o sujeito está falando a verdade ou mentira? Né? Vocês lembram daquele texto, a psicanálise e a relação dos fatos jurídicos, né? E ele vai concluir assim, não tem jeito não, que o humano tem muita manobra. E o pessoal fica meio assim, a gente queria que o Freud afirmasse nesse sujeito isso, aquela coisa, bem positiva. Então, faz sentido como que a psicanálise começa a psicanalizar a própria ciência e outras ciências. É engraçado como Jung faz. Por quê? Ele inventa um teste, né, que é usado para, policialmente, juridicamente, descobrir quem é que fez. Né? Baseado na associação, né? Ele vai... De palavras. Ele vai apresentando objetos para a pessoa, por exemplo, um crime, um assassinato, matou com facadas. Aí ele começa a fazer o teste assim, então, vaso de flor, e a pessoa diz, vaso de flor. Aí ele marca o tempo que ele mostrou o vaso de flor e a pessoa respondeu vaso de flor. E aí ele vai apresentando vários objetos, no meio desses vários objetos, uma faca. Se aquela pessoa fala faca no mesmo tempo que falou vaso de flor, ela deixa de ser principal suspeito. Mas na hora que aparece a faca, ela liga o tempo de resposta, ela está entregando. E ele detectava uma mudança de corrente na pele também, através de um, acho que chama psicogalvanômetro. Microvolts ali. É um polígrafo primitivo que ele inventou. É o precursor do detector de mentiras. Pois é. Nós, na psicologia, a gente fazia o CAT. CAT. Que era essas lâminas. A percepção temática, é verdade. Eu achava ótimo quando dava choque à lâmina. E aí, olha, na lâmina 7 houve choque à lâmina, a pessoa emudece. Mas assim, né, para o Freud mesmo, a psicanálise era, antes de mais nada, um método de investigação, uma proposta de tratamento também, desses fenômenos aí, dos sintomas, principalmente, e uma teorização sobre esses sintomas, sobre esse tratamento. Lacan acrescenta que ela é uma ética, né? E tem mais algo que o Lacan acrescenta, além disso da ética, mas eu não me lembro. Isso está no... O Dunker fez uma minissérie aí com 5 vídeos sobre psicanálise e ciência. Está bem detalhado lá. Gente, aproxima-se das 10. Então, a gente conclui por hoje dizendo que iniciamos, então, no próximo encontro, esse caminho mais conceitual do seminário, e nós vamos estar discutindo a inibição, vamos discutir o sintoma e vamos discutir a angústia,
E, a princípio, não é trazer esses conceitos já enlaçados psicanaliticamente, como Freud fez no Inibição, Sintoma e Angústia. Mas temos uma liberdade maior de saber o que é inibição, o que é sintoma e o que é angústia, tanto na psicanálise como um pouco além dela também. Tá bom? Ótimo. Então, agradeço a presença de todos e nos encontramos na próxima, tá bom? Beleza. Tchau, boa noite. Espero rever valeu, com mais gente. saúde. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.